Olá, amigos do portal Minha Água Doce. Descobrimos com exclusividade que a olaria a Tonete, a fábrica de tijolos de Água Doce, localizada em Hercilópolis, que foi alvo de disputa familiar por herança, que está no nome apenas de Reginaldo Tonete, vítima junto com a sua esposa Marisa Mergner, na virada de ano, no Réveillon de 13 Tilhas, de um duplo homicídio. Além dele, a outra irmã, que hoje está presa, é também dona da fábrica de tijolos da olaria em Água Doce. As outras duas irmãs não estão com os seus nomes como pertencentes. No vídeo resgatado pelo portal Minha Água Doce de dezembro de 2020, onde a cliente da advogada Gabriela Serino dos Santos, de Água Doce, estaria pedindo socorro após uma invasão de dois homens com facões na olaria onde ela morou até 4 meses atrás e que dividia a propriedade com o irmão morto, Reginaldo. Temos um pedido de socorro, ao qual muitas pessoas dizem que se trata de um pedido sincero. Outros afirmam que, na ocasião, foi apenas uma armação para mostrar que o local era inseguro e para que o irmão desistisse da parte dele. A advogada Gabriela Serino dos Santos também comentou a respeito das propriedades na entrevista exclusiva do portal Minha Água Doce, nesta manhã de quarta-feira, 10 de janeiro. Olá, amigos do portal Minha Água Doce. Uma moradora do distrito de Hercilópolis, em Água Doce, sofreu uma crise de pânico na noite desta quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2020. Dois homens armados com facão, desconhecidos pela proprietária de uma fábrica de tijolos localizada naquela região, invadiram a fábrica próxima à sua residência e causaram pânico. A mesma pediu socorro pelas redes sociais até que o 190 enviasse uma viatura do grupamento tático da Polícia Militar de Arval do Oeste. Esse é um trecho da reportagem de 16 de dezembro de 2020, onde a hoje suspeita presa, irmã de Reginaldo Tonete, pede socorro. Agora acompanhe na íntegra a primeira entrevista da advogada de defesa para um meio de comunicação. Olá, amigos do portal Minha Água Doce, estamos ao vivo, vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar. A primeira entrevista de uma das advogadas, que é um corpo de advogados, de defesa da suspeita, junto com o companheiro, de um duplo homicídio na madrugada do Réveillon de 1º de janeiro de 2024 na cidade de 13 Tilhas, litoral brasileiro, cidade vizinha aqui em Água Doce. Estou aqui no escritório da advogada doutora Gabriela Serino dos Santos e vamos tirar algumas dúvidas. A advogada solicitou inclusive na data de ontem, foi na data de ontem a liberdade? Anteontem, o pedido de liberdade da irmã suspeita, a irmã de Reginaldo Tonete, e da sua esposa Marisa Mergner. Esse fato chocou não somente a cidade de 13 Tilhas, mas toda a região. Teve repercussão, inclusive, a nível estadual. Então, advogada Gabriela Serino dos Santos, seja muito bem-vinda na nossa live no portal Minha Água Doce. Bom dia, Júlio. Gostaria de agradecer o espaço, nós do corpo de advogados que atuam no nosso escritório, a gente não costuma fazer aparições públicas nem expor os casos,
mas dada a repercussão que esse caso tem tomado, a gente sente a necessidade, né, de dar algumas respostas. Então, assim, com relação ao mérito do processo, a gente não vai adentrar muito, até porque hoje não existe um processo criminal correndo nem contra a irmã da vítima e cunhada, né, nem contra o cunhado. O que se tem é um inquérito policial, é uma investigação que ainda está no início. E essa prisão, ela é uma prisão de caráter temporário. Todo mundo está questionando a questão de pedir a liberdade da feminina. A liberdade da feminina foi pedida porque não foi preenchido os requisitos legais que ensejam uma prisão temporária. Até agora, até o presente momento, volto a reiterar o que já foi anteriormente dito. Não existe nos autos nenhuma prova da participação da mesma. E também a gente tem uma prisão pelo prazo de 30 dias para concluir uma investigação. E nesse momento não estão presentes os requisitos para ensejar essa prisão. Aqui. Vamos questionar aqui para a advogada alguns pontos, já que não há esse requisito. O delegado regional Gilmar Bonamigo, em entrevista à imprensa, ele disse que não há dúvidas para ele da mentoria e possível até ela ser a maior incentivadora para que o duplo homicídio ocorrido na madrugada do dia 1º, após o Réveillon, após as 2 horas da manhã da festa de Réveillon na cidade de Três Etilhas. O companheiro da Dani, o companheiro, né, da suspeita, no caso, ele estava junto ainda com ela. E por que a defesa das duas partes foi dividida? Na verdade, assim, primeiro, né, esclarecendo que se o delegado tem tanta certeza da autoria, da mentoria, ele que conclui a investigação, porque é apenas com provas que a gente pode acusar alguém. No nosso ordenamento jurídico, a gente traz muito essa questão de provas. E até o presente momento, não se tem essas provas. Dessa forma, a defesa não tem o que falar agora, porque eles estão sendo investigados, eles ainda não possuem uma acusação, né, pronta, assim. Da mesma forma, não está dividida a defesa. O que acontece é que hoje a gente ainda não tem um contrato firmado com ele, na defesa dele. Então, dessa forma, eu não posso falar em nome dele, eu posso falar em nome dela. Mas o caso dele está sendo estudado e se no futuro ele for cliente do nosso escritório, a gente vai vir conversar com vocês sobre ele. Segundo a polícia, as investigações apontam que seria uma desavença familiar motivada por herança. E que, por exemplo, a olaria, que é a fábrica de tijolos localizada em Hercinópolis, essa olaria estaria no nome apenas da suspeita e do seu irmão falecido, Reginaldo. Por que as outras 2 irmãs vivas, que eram em 5 irmãos, uma irmã acabou falecendo aos 7 anos de idade? Então são 3 irmãs mulheres e o falecido, que era o único irmão homem. Por que na olaria apenas estavam os 2 como donos e não as outras 2 irmãs? Na verdade, assim, isso foi uma questão de divisão patrimonial que foi lá atrás, né, quando dos inventários. Mas, assim, essa questão da desavença, ela vem recheada por boletins de ocorrências que são muito anteriores, tá? Inclusive, o último deles é do ano de 2021, mas a defesa não vai adentrar no mérito dessas questões porque tudo isso vai estar no processo. Eu volto a dizer, esse é um processo que deveria ser puro. Cris Oliveira questionando: a advogada diria que seria uma prisão por suposição sem materialidade de provas? Sim, na verdade, assim, é mais fácil você pegar um culpado pronto do que você propriamente fazer uma investigação. A defesa, tudo que a defesa quer é que se tenha uma investigação e que se tiver alguma prova que não vai ter contra a nossa cliente, a gente vai rebater. Até o momento não existe uma prova contra a nossa cliente. O que se tem são suposições, o que se tem são possíveis desavenças, o que se tem são boletins de ocorrência anteriores, nos quais, que fique muito claro,
Existem boletins de ocorrência onde a nossa cliente é autora e existem boletins de ocorrência onde o irmão falecido é autor. Então, assim, é muito mais fácil você pegar um culpado pronto do que você propriamente realizar uma investigação. Quando o delegado regional Gilmar Bonamigo colocou que existem pilhas de boletins de ocorrência, o portal Minha Água Doce, durante esta semana, fez um documentário mostrando uma reportagem de 16 de dezembro de 2020, aonde a moradora da olaria, naquela ocasião, que seria a sua cliente, suspeita hoje, irmã do Reginaldo Tonetti, pedia socorro pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelas redes sociais, em que dois homens com facões adentraram lá. Inclusive ela estava falando nesse vídeo, né, nessa reportagem recuperada pelo Minha Água Doce, pedindo socorro. Isso seria um motivo realmente dela estar pedindo socorro? O fato aconteceu, houve um boletim de ocorrência naquela ocasião, ou conforme as suspeitas de que pode ter sido premeditado aquilo tudo? Na verdade, assim, é muito interessante essa tua pergunta, Júlio, porque o que acontece? Existem pilhas de boletins de ocorrência que nunca foram investigados. Existem pilhas de boletins de ocorrência que nunca serviram para instaurar uma investigação, mas agora eles servem para fundamentar uma prisão, porque na época não se levava a sério as questões de ameaças, não se levava a sério todo o restante, mas agora, para se pedir uma prisão, aí sim, aí se fundamenta em boletins de ocorrência de mais de 2 anos atrás. Então, já que falamos um pouquinho dos bens da olaria, a usina hidrelétrica, que é também em Água Doce, no município de Água Doce, que é da família, nessa, no caso, é os 4 irmãos. Sim, nessa, no caso, são os 4 irmãos, e tanto o Reginaldo, a vítima, como a suspeita, eles tinham uma porcentagem menor. Então, mesmo que hoje fale-se em desavença, em crime motivado por herança, nada se comprova quando se faz cálculos reais sobre a divisão e partilha. Então são 4 irmãos, né, conforme foi comentado. Não foram os 4 que receberam em partes iguais? Na verdade, assim, todos receberam em partes iguais, mas na disposição dos bens ficou de forma diferente. E a olaria, que era o X da questão, né? Mais ou menos faz uns 3 anos que ela parou de funcionar. Sim, inclusive quando ela parou de funcionar a olaria, quem administrava mesma era a vítima. Hoje, né, infelizmente, finado. Uhum. E no caso, o cunhado, que também é acusado juntamente com a sua cliente, ele tinha alguma procuração lá da olaria? Não sei te dizer, porque como eu falei, eu não represento ele até o momento, então eu não posso afirmar nada em nome dele, não tenho conhecimento sobre esses fatos também, porque como eu falei, não existe uma investigação concluída, o que se tem é um culpado pronto. Correto. Quais são os próximos passos? Vai ser brigado, então, por essa a soltura, né? No caso, o cancelamento dessa prisão temporária. Já houve alguma decisão da Justiça ou não? O processo está agora para manifestação do Ministério Público, né? Porque o processo ele segue alguns padrões e alguns parâmetros. Ele deveria ser puro. Infelizmente, a gente tem aí uma contaminação, tem toda uma situação assim de tornar mais trágico o que já é trágico, de tornar mais difícil o que já está difícil, né? Porque como se trata da mesma família, eu imagino que a dor de todos seja muito maior, né? Enquanto advogada, eu estou cumprindo o meu papel, do meu juramento, entende? Eu jurei proteger e garantir direitos, independente da conduta que a pessoa tenha cometido. Então, assim, o que acontece? Hoje a defesa vai brigar pela liberdade, uma vez que os requisitos para a prisão temporária da mesma não estão cumpridos, tá? E de qualquer modo, vamos aguardar que se faça uma investigação, porque até o presente momento, tudo que se tem são especulações e um culpado pronto, volto a dizer. É muito mais fácil pegar um culpado pronto, fundamentando em histórias passadas, em especulações, do que ir lá e fazer uma investigação. Também tem uma pergunta baseada nessa última colocação, advogada. Poderia dizer qual a intenção do delegado em ter um suspeito pronto? Na verdade, não
seja uma intenção do delegado. Respeito muito, inclusive, o trabalho da Polícia Civil, da mesma forma que tenho certeza que eles também respeitam o nosso. Mas, assim, seguindo algumas situações, a gente precisa que o processo penal ele seja puro. E para ele ser puro, o que acontece? Ele precisa ter provas. E até o presente momento não se tem provas. Uhum. O que se baseia a polícia, então? É só nesses boletins de ocorrência? Não existem imagens do crime? Não existe nada disso pelo que se tem acompanhado? A defesa tem acompanhado? Assim, trata-se de um processo sigiloso, né? E divulgar informações sobre esse processo sigiloso não é correto, não é ético e também não é legal. Mas, dada a veiculação, né, de todas as entrevistas do delegado, nesse momento que a defesa pode dizer o seguinte: a suspeita estava em casa, existem provas de que ela estava em casa, existem provas de que ela toma sérias medicações, tá, para crises de enxaqueca, que a mesma estava dormindo, não existe nenhuma ligação, não existe nada que tenha sido encontrado que leve a crer que a mesma tenha participado. O que se tem, todas as suspeitas, todas as questões se baseiam nessa questão da desavença passada familiar, que seria por questões de administração de bens, não de partilhas. Eu peço que isso fique muito claro para a população, que não existe uma partilha de bens. O que existe é uma questão de administração de bens que já foram partilhados. Bem interessante a participação dessa Cris Oliveira, não conheço, mas é leitora. A Polícia Civil se baseia em convicções. Seria correto afirmar que seria este o caso? Na verdade, assim, o que acontece? A Polícia Civil coletou bastante depoimentos, né? Eles ouviram bastante pessoas. E, com base nesses depoimentos, eles concluíram, né, que seria ela a mandante ou que seria ela a executora, com base no passado. Como eu volto a dizer, faziam 2 anos que não se tinha nada de um irmão contra o outro. Uhum. Inclusive teve portais, veículos de comunicação que acabaram postando frieza, né, que a suspeita foi no velório, na despedida do irmão, né, que aconteceu em Teresitines, o cemitério de Teresitines, e inclusive postando nos seus stories, nas suas redes sociais, né, que tanto a cunhada falecida como o irmão vão fazer muita falta. Daí aconteceu na manhã de domingo, aqui no município de Água Doce, no centro de Água Doce. Primeiro foram no estabelecimento dela, na Avenida Independência, depois foram na casa. Sim. Né? Logo pela manhã, em pleno domingo, né? Não é muito usual também prisões no domingo, né? Mas é que assim, Júlio, você precisa entender que a gente mora em um lugar que é pequeno, a gente mora em uma cidade que é pequena. Todos os veículos de comunicação aqui da região, eles têm uma importância, assim, para trazer matéria. E a polícia poderia muito bem ter cumprido toda essa situação na segunda-feira. Mas até por uma questão, talvez, midiática, enfim, não sei quais os motivos, eles decidiram fazer isso no domingo. Se eles tivessem, inclusive, chamado os suspeitos na delegacia, os mesmos teriam comparecido e teriam sido lá presos. Mas aí tem toda a questão, como eu falei, da repercussão que o caso tomou, que não deveria. Nos depoimentos do caso, não tem nenhuma linha de investigação que caracterize a suspeita como mentora? Então, na verdade, assim, não tem até agora no inquérito nada que caracterize ela como mentora. Uhum. E assim, em entrevista o delegado regional também disse que foi uma série de contradições nos depoimentos. A sua cliente, no caso, ela deu o mesmo depoimento todas as vezes que ela foi ouvida? Todas as vezes o depoimento dela é igual, ela não mudou nenhuma linha no depoimento dela. Com relação ao depoimento do outro indiciado, eu não posso falar porque eu não sou advogada dele até o presente momento. No caso, a sua cliente tem vários boletins de ocorrência, ela não quis representar, mas segundo a polícia, há boletim de ocorrência de que a mesma foi agredida pelo companheiro que também é acusado. Seria alguma questão dela ser manipulada por ele? Eu não tenho acesso
acesso a esses boletins de ocorrência. Inclusive, eles também não estão no inquérito, então eu não posso falar sobre uma coisa que eu não tenho acesso. Correto. Então eu acho que ficou bem esclarecido quanto a isso, né? Vamos finalizar a nossa live. Queremos agradecer a grande audiência que tivemos, em alguns momentos passando até 1.200 pessoas simultâneas acompanhando a gente. E continuamos à disposição, tanto da polícia, se quiser se manifestar, do advogado, não sei qual que vai ser o advogado de defesa do suspeito, que também está preso, companheiro da sua cliente, né? E também da defesa aí da suspeita. Irmã e cunhado de Reginaldo Tonetti e também de Marisa Mergner. Um crime que ainda está sem solução, segundo a defesa. Para a polícia, eles não têm dúvida da autoria. Certo? Obrigado, advogada Gabriela Serino dos Santos. Obrigada. É isso aí, amigos do Portal Minha Água Doce. Espero que tenha ficado esclarecido e qualquer novidade, voltamos no portal minhaaguadoce.com.br e também no facebook.com/portal Minha Água Doce. Até a próxima!